Taxa Selic subiu meio ponto percentual, sendo elevada para 11,25. Esse é o Aprendendo Day Trade enquanto a gente analisa o mercado. Fica até o final que a gente vai fazer a análise do mini índice, do mini dólar e vamos falar sobre a taxa Selic. Eu sou Mário Vilas Boas, analista CNPI, e quase todos os dias eu trago um vídeo novo aqui para você, para a gente aprender day trade, para a gente ver como é que o mercado tá, para a gente falar de algum setup, trazer algum operacional, trazer algo útil para o seu dia a dia. Taxa Selic foi divulgada hoje pelo Copom, que é o órgão do Banco Central responsável por fazer o estudo do mercado e ver em quanto a taxa Selic deve estar. A taxa Selic é um grande balizador da economia brasileira. Ela serve como referência para empréstimos, financiamentos. Você vai comprar um carro, uma geladeira, um imóvel, tudo leva em consideração a Selic. Toda vez que ela aumenta, ela traz uma pressão para que os juros dessas empresas aumentem também, os juros cobrados dessas empresas aumentem, para reduzir assim o consumo e controlar a inflação. Né? Esse é o objetivo dela, diminuir desaquecer a economia e assim, com menos gente comprando, né, os preços tendem a baixar e a inflação diminuir. É um remédio amargo para a população, porém necessário em ambientes onde a inflação não está sob controle. E é isso que o Banco Central viu ao aumentar em meio ponto, que é bastante, né, a taxa Selic, e ainda deixar um duro recado para as autoridades que precisam rever a questão fiscal para poder, né, aliviar a pressão interna e assim aliviar a inflação. A gente sabe que está caro. Quem vai no mercado está vendo o tanto que está caro. Eu estou usando ultimamente, né, vocês já viram em outros vídeos, o preço do limão, mais de R$ 10 o preço de um quilo de limão, é uma coisa absurda. Sem contar, né, leite, derivados, enfim, tantos outros produtos aí que estão absurdamente caros que a gente usa no dia a dia. Pois bem, com a Selic definida e com a eleição do Trump, isso trouxe uma volatilidade bem grande aí para o nosso índice e para o nosso dólar, que é o que a gente vai ver agora lá na tela do gráfico. Vamos então ver aqui no gráfico o que o nosso querido mini índice fez no dia de hoje. Gráfico de 5 minutos e vamos entender o que aconteceu. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver, né, foi que a gente teve uma abertura bem interessante por conta da eleição do Trump. Olha só o tamanho desse gap aqui. Né? Um gap foi de quê? De 1.000 e tantos pontos, 1.300 pontos. Veio empurrando para baixo, só que aí veio trazendo, buscando colocar as pessoas físicas, né? O pool de players que a gente acompanhando, os CPFs aí que a gente acompanha, veio buscando eles para poder derrubá-los cada vez mais, levar cada vez mais para baixo, né? Um claro chamamento para esse mercado, né, cair aqui, para esse mercado continuar fazendo essa tendência baixista. Pois bem, olha o que ele me apronta. Ele me arruma aqui um belo de uma linha de tendência de alta, aonde o preço veio trabalhando e buscando essa linha de tendência, né, próxima ali também a VWAP, retornar ao fechamento, à linha d'água, ao 0% de movimento. Tudo isso ele veio trabalhando em cima, né, de fazendo os que a gente fala, né, os pivôs, buscando, né, regiões anteriores para se apoiar. Veja bem, a análise técnica ela acaba tendo um papel bem importante aqui, né? Ó, aqui não foi exatamente nela, mas tinha uma média aqui para a gente se apoiar. Então veio trabalhando bem interessante mesmo, até chegar no fechamento, onde ele faz o chamado fechamento do gap, e onde muita gente se lascou de manhã tentando fazer compras nessa região. Por isso que fechamento de gap é algo que deve se tomar muito cuidado, porque, para quem não sabe, teve negociação em todas essas faixas de preço, que é o leilão de abertura. Então, esse fechamento de gap é algo que é mais coincidência do que realidade. Mas, enfim, ao final do dia ele vem, né, aqui mais ou menos às 15 horas, mais ou menos, ele vem tocar, né, no fechamento e volta a cair, sendo derrubado no final do dia por conta de entrevista de político, né? A gente sabe que o índice, principalmente nesse momento, ele está extremamente sensível a tudo que esses caras têm falado, a tudo que esses caras têm se posicionado, né, no mercado. Agora a gente teve a Selic, que a gente acabou de falar no bloco aqui anterior, que ela teve um aumento de meio ponto percentual. Quando esse aumento acontece, a tendência é que a gente continue, então,
né, essa queda, que amanhã ele abra com uma queda, né, mas preste atenção, porque esses caras já se precificaram antes. Esse preço já estava contando com esse meio ponto, era o esperado pelo mercado. Então, apesar da tendência ser baixista, amanhã é um dia de observar o que vai acontecer. Fatos importantes saíram hoje: eleição do presidente Trump, né, taxa de juros aqui no Brasil, e fato importante sai amanhã, que é a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, todos esses elementos devem ser cuidadosamente observados para que não aconteça esse tipo de coisa. Quem entrou aqui fazendo o tal do preço médio, quebrou a conta, porque ele voltou quase 2.000 pontos aqui, né? Ele retorna aqui para vir na linha d'água. Então foi um dia complicado para quem estava, né, operando, buscando fazer preço médio. Foi um dia complicado para quem estava buscando mesmo a venda ou a compra, porque foi muito balanço. Então, para quem estava entrando nas operações com o stop curto, que é o meu caso, né, acaba passando bastante sufoco aqui nos dias de hoje, né, por conta desses balanços aqui. Dias nervosos, dias de alta volatilidade, amanhã vai ser igual, né, então a gente tem que procurar um operacional mais tranquilo, né, uma mão menor, né, para você ter uma possibilidade de um stop maior, né, para poder fazer essas operações. Olhando aqui, foi um belo dia para se operar. Quem estava ali dentro, quem estava no meio da turbulência, passou bastante sufoco, passou bastante calor. Falando do Doleta, olha só o que ele me faz. Também um belo de um gap de alta, mas depois ele simplesmente desaba, né? O dólar já foi mais difícil da gente procurar essas compras, porque ele não fez um movimento tão desenhado ali, igual foi o índice. Ele foi muito brusco nessa queda, né? Aonde a gente vê, ó, a abertura dele aqui no 5.870 mais ou menos, e chegou até os 5.670, quase 200 pontos desta queda, né? Quase 200 pontos, seguindo praticamente em linha reta, sem dar muita chance. Só deu uma seguradinha em cima da VWAP mensal aqui, mas tirando isso, ele não deu muita oportunidade para a gente operar não, né? A única oportunidade foi em cima da média de 9, mas mesmo assim dando grandes saltos nela aqui, grandes retornos nela, que poderiam também ter trazido alguns stops aí não muito interessantes. Em dias direcionais, essa média de 9 é uma média que tem boa relevância, vale a pena, né, observá-la, desde que você tenha em mente o que está acontecendo, leia bem o pool de players, consiga entender bem o que esses caras estão fazendo, que você consiga entender dentro do contexto macro por que dessa queda, né, se essa queda é plausível ou não. Então, isso traz uma tranquilidade operacional em dias direcionais. Médias não funcionam em dias que é lateral. Dias lateral tende a ficar cruzando somente a de 9 de um lado para o outro, né, que a média é rápida. Ok? Então, para amanhã, cuidado, cautela, acompanhe a gente logo no início da manhã na leitura matinal para entender o que aconteceu na madrugada e o que pode acontecer no dia de amanhã. Se você gosta desse tipo de assunto, se você quer aprender mais sobre day trade dessa forma rápida, com leitura de mercado, para a gente acompanhar o que aconteceu, né, sem você perder muito tempo aqui, me segue, porque quase todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Já aproveita, também curte, dá o joinha nesse vídeo e bora descansar, porque amanhã tem mais.